Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Pode se assentar, igreja. Confesso aos irmãos que se o culto terminasse agora, já estaria com a minha bênção completa. Mas como a transformação, o arrependimento, quem salva, cura e liberta através da palavra, então vamos fazer menção da palavra nesta noite. A palavra do Senhor se encontra em Lucas 9:23. Os obreiros da casa, os visitantes, abra a Bíblia no capítulo e leve aos visitantes da casa, em nome de Jesus. Os obreiros da casa que estiver com a Bíblia, Lucas 9:23, e leve aos visitantes que se encontram na casa neste dia de hoje, amém? Todos participar da palavra. A palavra do Senhor diz que quando conhecemos, assim como nós recebemos de graça nós enviarmos e darmos. Então vamos compartilhar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor em Lucas 9:23. Cada um deve levar a sua cruz. Amém? Todos encontraram, digo graças a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Aleluia. Deus é bom. A palavra do Senhor vai nos dizer: Ele dizia a todos. Quem dizia? Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Amém? Amados, nós estamos na Páscoa, todo mundo contemplando o coelhinho, o chocolate, mas a verdadeira Páscoa foi a entrega de Jesus na cruz por remissão de nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos estar aqui contemplando as maravilhas dele na nossa vida, aquele sacrifício de morte em cruz, para nós hoje estarmos aqui em graça e merecido, porque o véu foi rasgado de alto abaixo. E hoje nós vivemos pela graça imerecida do Senhor, porque tenho certeza que se fosse pela lei antigamente, não estaríamos mais aqui, porque não somos fiéis o suficiente para mantermos sobre a lei de Deus. Naquele tempo a lei era severa, ela cobrava e tinha sua cobrança, era imposta e tinha sua cobrança. E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, primeiro ele foi lá, sacrificou-se naquela cruz. Ele ainda disse: Pai, se possível, aparta-te de mim este cálice, mas todavia sejam feitas a tua vontade. E assim foi consumado. E ele disse que para nós, que negássemos a nós mesmos, para que pudéssemos segui-los. Mas o que é se negar a nós mesmos para seguir a Jesus? Uma vez nós levantamos nossas mãos e achamos que aceitamos Jesus, que na realidade é eles que nos aceitam, porque não temos nada de bom a oferecer ao Senhor quando chegamos, porque somos uma matéria falha, errante, pecadora, miserável e cheia de erro. Mas quando a graça do Senhor e a misericórdia nos alcança, e nós levantamos as nossas mãos e reconhecemos Deus como nosso único e suficiente Salvador, a partir daquele momento se morre a velha criatura e renasce uma nova criatura na presença do Senhor. E a partir daquele momento não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E a partir deste momento vem a renúncia do nosso eu, de negarmos a nós mesmos todos os dias, porque temos vontades, compaixões, desejos, temos pensamentos intrusivos, a qual não são edificantes às nossas vidas e não nos levam a lugar nenhum. E o primeiro sacrifício que Deus quer que nós façamos é forjar o nosso caráter, é renunciarmos tudo aquilo ao qual agrada a minha e a tua carne, é apartar da presença de Deus tudo aquilo que nos afasta de estar próximo dele, porque Deus ele não habita em templo sujo. Deus ele não consegue fazer morada numa casa a qual está em reforma, mas não sentir um entulho para entrar o piso novo, o telhado novo, o reboco novo, porque nós somos uma casa em construção a cada dia. E esse negar a nós mesmos é difícil,
Estamos na presença de Deus, mas a cada dia o velho homem ele tenta renascer. Mas ele tenta renascer porque nós lembramos dele, né, meu pastor? Todos os dias nós, se eu fosse de antigamente, hoje nós não somos mais de antigamente. Hoje Cristo nos remiu no sangue do Cordeiro, para que eu e você pudéssemos contar o nosso testemunho lá fora, para que nós possamos ser a diferença na vida daqueles a qual entrar por estas portas. E esse legado não é fácil, meus irmãos. Não tem sido fácil e nunca vai ser fácil. Mas também não é impossível, porque se Deus enviou o seu único filho unigênito para morrer por mim e por você, passou por tudo que nós passamos, foi para provar para mim e para você que realmente é possível. Porque Jesus ele se fez, o verbo se fez carne, desceu à terra como homem, não teve pecado, mas ele passou por aflições, foi caluniado, foi chacoteado, foi zombado, foi colocado numa cruz, mas em nenhum momento ele negou Jesus. Nenhum momento ele deixou de fazer aquilo a qual Deus tinha enviado ele para fazer. Porque ele não tinha necessidade de passar por tudo que ele passou. Ele não tinha necessidade de se entregar naquela cruz por mim e por você. Mas por amor a nós, ele disse: Senhor, está consumado. Ele negou a si mesmo. E por que nós não conseguimos negar a nós mesmos? Se nós temos um Deus a todo dia, que Ele nos dá a permissão de abrirmos nossos olhos e contemplar a sua maravilha. A primeira maravilha que nós temos é o abrir os nossos olhos e contemplar que estamos vivos. Esse é o primeiro milagre diário de Deus em nossas vidas. E Ele, todo dia Ele nos dá uma nova oportunidade de forjarmos os nossos caráteres, de renunciarmos tudo aquilo a qual nos aparta da presença do Senhor. Não é fácil, meus irmãos. Confesso a vocês que eu também tenho os meus conflitos, tenho os meus gigantes, tenho o meu ego, tenho o meu eu, minha linha de pensamento, que às vezes conflita comigo mesmo. Mas aí eu me lembro que eu tenho um Pai amoroso, que eu tenho um Pai bondoso, misericordioso, que sempre está pronto para estender a mão e ajudar a prosseguir. A sua destra e direita ela sempre está pronta para segurar em sua mão e ajudar a prosseguir. Então não diga que é impossível, porque não é. Precisamos renunciar o nosso eu. Precisamos a dizer não para nós mesmos. Porque enquanto não aprendemos o que é a palavra não em nossas vidas, não vamos conseguir caminhar verdadeiramente com o Senhor Jesus. Porque sempre vamos querer achar agora se ali ninguém está vendo, mas aquele lá de cima contempla. E cada tempo a qual nós erramos ou retrocedemos na presença do Senhor, quem deixa de ser agraciado, abençoado, de viver e contemplar as maravilhas de Deus, somos nós mesmos. Não estamos prejudicando ninguém. Estamos prejudicando a nós mesmos de vivermos as maravilhas, os prodígios de Deus em nossas vidas. De contemplar os milagres a qual Deus tem todo dia para nos entregar. Mas nós mesmos retemos tudo a qual Deus quer nos entregar. Nós mesmos afastamos a presença do Espírito Santo de estar próximo a nós, por o nosso querer, que hoje já não nos conduz a lugar nenhum mais. O nosso querer hoje ele não é mais válido. Não é mais válido o nosso querer. Queremos hoje estar na presença do Senhor, nos diminuir a cada dia para que Ele cresça em nossas vidas, para que Ele possa ser amigo íntimo e fiel nosso. Temos tantos amigos, mas o Deus maravilhoso é o melhor amigo a qual nós temos. Ao Deus a qual guarda todo segredo, não falta ninguém. É qual contempla a minha tua lágrima, a minha tua na madrugada, e te traz o refrigério. O choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ninguém amanhece chorando. Deus não dá essa permissão. Ele é tão maravilhoso que Ele contempla, aí Ele vem aqui embaixo, complica, descomplica e depois nos explica. Mas Ele quer ver, meus irmãos, o meu e o teu esforço de negarmos tudo aquilo a qual tem nos roubado a atenção dEle, tudo aquilo a qual tem tirado o nosso foco de olhar para Jesus, seguimos adiante, porque Ele nos tem como soldados bem aprovados na presença dEle. Porque cada um que está aqui, não somos porque queremos,
Estamos porque o Espírito Santo de Deus foi misericordioso e contemplou que nós estávamos aqui esta noite. Pode ter certeza que pela minha e pela tua vontade eu estava assistindo o Big Brother ou deitado no meu sofá, né, mulher? Estaria. Mas quando eu lembro da boa obra, Jesus, o plano perfeito que Ele fez na minha vida, na minha família, eu não posso retroceder. Eu não posso voltar para trás. Eu não posso olhar para trás a não ser para lembrar de onde Ele me tirou e de onde Ele hoje tem me colocado em lugares santos, para colocar no meu pé, falar na minha boca ao microfone. Quem diria eu? Quem diria nós? Meio de tantos, estamos aqui hoje, podendo sentir essa graça, podendo sentir essa presença maravilhosa. Choramos de alegria. Quem chora de alegria? Na presença do Senhor. Porque aqui ninguém chora de tristeza, eu tenho certeza disso. É um choro tão gratificante estar na presença do Senhor. Então, meus irmãos, negarmos a nós mesmos. O maior vilão de nossas vidas é nós mesmos. Todo dia de manhã, o maior leão que nós temos que enfrentar somos nós mesmos. Então, ao acordar, Senhor, obrigado. Consagre o teu dia ao Senhor, entrega a Ele, peça a Ele que te dê força, que Ele abra as portas necessárias para abrir por aquele dia da tua vida, mas que Ele feche também aquelas a qual não vão edificar as nossas vidas, e que nós venhamos ter a coragem, a capacidade de olhar no espelho e enfrentar o maior vilão, que somos nós mesmos. E dizer hoje que está por vencido, porque Deus me amou, me escolheu, me capacitou, me lavou, me remiu no sangue do Cordeiro, para que eu estivesse aqui a qualificar o nome dele. Então não perca essa oportunidade de negar a si mesmo, porque não temos nada a entregar ao Senhor. E se formos nós mesmos de matéria, sem o Espírito Santo de Deus, o que teríamos a entregar aos nossos irmãos? Será que nossa palavra seria como um alimento para o trigo? Ou seria como um veneno para envenenar os nossos irmãos? Fica esse pensamento hoje. Qual tem sido a nossa palavra para os demais irmãos? Um alimento para nutrir ou um veneno para envenenar? Então precisamos ter cuidado. Então já começamos negando primeiramente a nós o nosso falar. Sermos aptos a ouvir, tardio em falarmos, mas tardio ainda em nos irarmos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem nos justifica hoje não somos mais nós, mas é Jesus Cristo. Ele nos justifica. Ele nos fez uma promessa que se buscarmos o reino dele, a sua justiça será sobre nossas vidas. E as demais coisas da qual nós necessitamos, Ele há de providenciar. E Ele também nunca irá te dar demais para se superar, e nem tão pouco para murmurar contra Ele, mas Ele te dará o pão diário para passar aquele dia. Então, meus irmãos, vamos adorar esse Deus. O que nos falta é coragem para deixar o velho homem despojado do velho homem. O que nos falta é coragem de encarar a realidade que hoje nós somos dependentes de Deus, que não vivemos mais o que queremos, mas sim o que Ele tem a nos entregar. E por que nós ficamos refreando a agir de Deus sobre nossas vidas? Por que ficamos impedindo trabalhar o agir de Deus na minha e na tua vida? Quantas pessoas lá fora necessitando para que eu e você vá levar um abraço, uma palavra de conforto, porque acusadores já temos demais. Nós precisamos de mais amor, poucas palavras e mais braços abertos. Para quando chamarmos para perto, aí sim nós tratarmos e cuidarmos daqueles a quais estão necessitados. Porque não chegamos aqui também bonitinhos, não. Chegamos sangrando, cada um com a sua ferida exposta, cada um com o seu sangramento, mas nós tivemos bons pastores, bons presbíteros, bons obreiros desta casa, bons irmãos e irmãs de oração, que não cessaram só um minuto de lutar por nós juntamente uma luta qual não era deles. E por que hoje não queremos orar por ninguém mais? Porque hoje não queremos ter empatia de sentir a dor do próximo? Porque Deus diz que somos um corpo bem ajustado na presença dele. E que se não estivermos em comunhão, de nada é pago. Então que nós venhamos estar em comunhão, que nós venhamos entender, meus irmãos, que o maior vilão de nossas vidas somos nós mesmos. E Ele ainda nos diz mais assim, meus irmãos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então já sabemos que precisamos renunciar a tudo aquilo a qual não nos edifica,
não nos agrega para a presença do Senhor. E ele diz assim, ó, tome cada dia a sua cruz e siga. Sabe qual é a cruz, meus irmãos? Para lembrar o sacrifício feito por ele, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. Porque se ele não tivesse feito aquele sacrifício de cruz, quem seríamos nós? Onde estaríamos? Será que teríamos nascido? Será que estaríamos aqui hoje compartilhando dessa glória de Deus? Estaríamos aqui contemplando as maravilhas de Deus em nossas vidas? Estaríamos nós aqui debaixo da mão potente do Senhor nos guardando? Porque nós temos um inimigo aí fora furioso a qual quer nos dragar a todos os pés. E nós nos perdemos pensando em coisas tão banais, esquecendo de estar na constância em oração, em jejum, em consagração, em busca, porque se você não buscar, você não vai achar. Se você não bater, a porta não vai abrir. Se você não pedir, ele não vai te ajudar. Deus, ele conhece o meu coração, a minha, a tua dificuldade, a necessidade. Ele conhece. Ele sabe tudo que eu e você precisa. Mas ele diz o quê? Clama a mim e responder-te ele. E por que nós não clamamos para Deus e clamamos por Deus? Por que nós não contamos para Deus aquilo que Ele tem nos afligido e vamos contar para os nossos amigos, para nos frutarmos, para nos entristecermos? Por que, meus irmãos? Se nós temos um Deus consolador, temos um Deus amigo, fiel, verdadeiro, que cumpre, fala a sua palavra e ela se cumpre. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra do Senhor ela não passa. Isaías 55:11 diz que a palavra do Senhor, a vazia é a palavra do Senhor e ela não volta vazia enquanto ela não cumprir aquilo a qual ela foi enviada na minha e na tua vida. Ela não volta vazia do Senhor enquanto ela não cumprir, não surtiu efeito a qual ele lançou aquela palavra na minha e na tua vida. E essa cruz, meus irmãos, que nós temos que tomar a cada dia, negarmos a nós mesmos. Ele diz, tome cada dia a sua cruz e siga. Essa cruz é para nós negarmos o sacrifício. Essa cruz é o nosso eu, é o nosso ego, é o nosso querer achar que sabe tudo, é o nosso querer achar que está certo o tempo todo, é o nosso, não, é porque eu tenho razão e fulano não tem. Não, essa é a nossa cruz que nós temos que levar a cada dia. Nosso maior vilão somos nós mesmos. Essa é a nossa cruz. Porque tu vai levar a cruz, porque uma hora tu vai precisar dela para passar num lugar a qual tem um buraco. Você vai usar essa cruz para passar. Você vai levar essa cruz para lembrar do sacrifício ao qual Deus fez na minha e na tua vida. Porque se você não lembrar de onde Deus te tirou, não lembrar o que Ele fez na minha e na tua vida, o que estamos fazendo aqui? É bom a nossa vida à casa do Senhor, se nós não reconhecemos a tão e maravilhosa obra que Ele tem feito em minha e tua vida, meus irmãos. De que vale se não ter testemunho para contar? De que vale se não ter as marcas para mostrarmos? Porque nós somos feitos de história. Cada um aqui tem a sua história, seja ela boa ou ruim. Mas eu creio que em todas elas teve vitória e tem a presença de Deus que contempla todo dia. Então, meus irmãos, que nós não perdemos a essência de negarmos a nós mesmos, que nós precisamos entender que nós somos dependentes somente de Deus. Nós precisamos somente de Deus. Porque se nós segurarmos a mão dele, ele segura nós. Nós não temos força para segurar Deus, mas ele tem força para segurar nós e nos ajudar a caminhar. Ele diz para nós, esforça-te, tem de bom ânimo e eu vos ajudarei. E Ele tem nos ajudado a todo dia. Porque eu acredito que não tem sido fácil nem para mim nem para você estarmos aqui, nem caminhando na presença do Senhor. Quantas vezes pensamos em largar, em parar, em desistir, mas aí nós lembramos o que Deus fez, que Deus faz, as promessas a qual Ele tem na minha e na tua vida, e o que Ele ainda há de fazer. Porque quando pensamos algo, Deus tem infinitamente mais do que aquilo a qual nós pensamos e desejamos. Para Deus não tem limite, mas nós limitamos o Deus grandioso a qual nós servimos. Nós botamos limite, Deus, até aqui. Só que com nossas próprias forças nunca chegamos a lugar nenhum. Lutamos tanto tempo com a nossa própria força, rodamos
Andamos 40 dias, 40 noites, anos, e paramos no mesmo lugar. Mas aí quando nós pedimos misericórdia, Jesus, nos ajuda, não aguento mais, e reconhecemos que somos dependentes dele, a história muda. Tudo se faz novo. Tudo se vê novo sobre a nossa vida. Ele nos dá uma veste nova. Ele traz um brilho novo para o nosso rosto, para o nosso viver. O nosso falar, o nosso andar, o nosso cumprimentar as pessoas é diferente. Tudo ele transforma para que nós possamos servir de testemunho. Para que onde nós passamos, reflita a imagem do Senhor. Não a minha, nem a tua. Que não temos nada a oferecer. Mas a presença do Senhor, onde nós formos, ela tem que resplandecer. Onde passarmos, ela tem que dizer, eu quero servir esse Deus maravilhoso. Eu quero conhecer esse Jesus maravilhoso, a coisa camarada tanto fala. Nós perdemos tempo, meus irmãos, às vezes, falando de coisas tão banais. Perdemos tempo brigando por coisas tão banais, sendo que possamos estar dobrados, prostrados a Deus, buscando, sabe por quê, meus irmãos? Estamos aqui somente de passagem. E é rápido, é muito rápido. Ontem eu era um menino, hoje eu tenho 44. Ontem eu era só um menino. E hoje meu pai me mandou uma foto para relembrar o menino pequeno. E hoje Deus me trouxe uma lembrança tão maravilhosa, para que eu não venha perder tempo com as coisas deste mundo. Porque tudo que nós conquistamos é necessário. Precisamos. Deus diz que comeremos o melhor desta terra, mas não diz que levaremos conosco. Nosso maior tesouro está lá no céu. Nosso maior tesouro é a coroa da vida. Então nós temos que cuidar para que ninguém roube a nossa coroa. E como é que nós cuidamos para que ninguém roube a nossa coroa? Focando em Jesus Cristo, olhando para o alvo que é Jesus, porque é o único que tem algo a te oferecer aqui dentro, é Jesus. Eu não salvo, o pastor não salva, irmão Marcelo não salva, diaconisa Zueli não salva, quem salva é Jesus. Por meio de Jesus nós temos a salvação para chegar ao Pai eterno. Então, meus irmãos, não venhamos perder tempo. Vamos renunciar tudo aquilo a qual tem nos afastado do Senhor. Vamos renunciar tudo aquilo a qual tem tentado roubar a nossa adoração a Deus. Porque eu tenho certeza, da mesma maneira quando tu está adorando Deus aqui dentro, Ele está trabalhando a teu favor lá fora. Porque cada um aqui tem uma dificuldade que veio esta noite adorar a Deus, mas ficou uma dificuldade lá fora. Mas eu creio, se você adorar esse Deus maravilhoso, confiar nele, entregar na mão dele e deixar, não entrega de manhã e pega de noite não, porque Deus não trabalha. Confiar no Senhor. Ele há de fazer por mim e por você. Porque Ele é um Deus grandioso, é um Deus que tudo pode, tudo faz. Mas para isso precisamos ter comprometimento com Ele. Nós se comprometemos com o horário, 7 horas da manhã eu vou lá para o presbítero Mário para te ajudar. Mas 7 horas eu chego no culto para adorar a Deus, que não cobra nada de mim a não ser a minha adoração, a minha fidelidade. E qual a dificuldade a qual nós temos, meus irmãos? De adorar esse Deus, de negarmos essa matéria pura que não vai nos levar a lugar nenhum. Temos escolhas, temos o livre-arbítrio da escolha, mas uma coisa é certa, nem toda escolha te levará à salvação. Você pode escolher o lado de ser salvo, ou tu pode escolher a porta larga, viver todos os benefícios da qual a vida aí fora te dá. Mas e a salvação? Foi dito aqui ontem que o lugar onde mais se adora é no céu, né? Onde mais se busca a Deus é na terra, e onde mais se clama é no inferno. Tu quer clamar no inferno ou quer clamar aqui agora com Jesus? É uma escolha, meus irmãos. A vida é feita de escolhas, mas cada escolha tem a sua consequência. Cada escolha tomada tem um direcionamento, um caminho ao qual vai te levar. E talvez seja tarde, talvez o meu tempo não seja o tempo do Senhor, no momento ao qual fizeram uma escolha errada e não estiver na presença da aprovação do Senhor, e Deus passar e me recolher. Perdi a salvação.
por uma escolha a qual não ia edificar minha vida em nada, para satisfazer o meu ego, para satisfazer a minha carne, para dizer que eu fiz. Então, meus irmãos, a reflexão que fica para nós nesta noite: negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, siga Jesus. Quem quiser vir, pode ir, porque não somos obrigados também. Ele não disse que éramos obrigados a seguir. Ele diz: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque o que nós tínhamos lá fora não interessa para ele aqui dentro. O que vivíamos lá fora, para ele não tem serventia aqui dentro. Ele quer encher o vaso, ele quer transformar, ele quer lapidar, ele quer restaurar. Mas se eu e você não der espaço, não der oportunidade do Espírito Santo entrar, fazer morada, se você não deixar o oleiro trabalhar o vaso, vai permanecer um crente esquenta-banco e que infelizmente a tua escolha te levar ao inferno. Porque nós só temos duas escolhas: ou é céu ou é inferno. E aqui a palavra de Deus diz: se nós negarmos a nós mesmos, porque ele já disse que o homem é falho, é errante, é pecador. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que diz. Porque ele já erraram lá do jardim. Então o erro sempre vai existir em nossas vidas. Mas nós podemos nos apartar do erro. Podemos estar na presença de Deus. Podemos estar no lugar a qual nos edifica, a qual nos faz crescer espiritualmente falando. Porque, meus irmãos, nós não temos que olhar mais com os olhos terrestres, com os olhos carnais. Mas nós temos que olhar a partir de agora que servimos a Deus com os olhos espirituais, com a fé ativada. Porque se nós não tivermos fé, é vão, a obra é morta. E se a obra também não tiver fé, a obra também é morta. Então, nessa noite, meus irmãos, fica essa reflexão para a igreja. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, siga Jesus. Fácil não é, não vai ser, mas impossível também não é, porque ele não mandou o maior exemplo, que foi o seu Filho unigênito, para morrer por mim e por você naquela cruz. E ele passou por tudo o que nós passamos hoje: aflição, calúnia, difamação, afronta. E ele passou por tudo, foi fiel até o fim. E por que para nós é impossível? Porque nos limitamos, porque achamos que não somos capazes. Mas se estamos aqui, somos escolhidos por Senhor. Ele viu graça em cada um que aqui se encontra esta noite. Ele achou graça em cada um. Olha, aquele ali eu sei usar de uma maneira, aquele ali eu vou usar de tal maneira, esse aqui eu vou fazer de tal maneira. Então dá espaço para o Senhor entrar, fazer morada, transformar, reescrever, restituir a tua história, colocar tudo no seu devido lugar. Porque quando tu sentir essa graça, quando você verdadeiramente sentir a presença do Senhor, quando você verdadeiramente contemplar as maravilhas da qual Deus faz, meu irmão, tu não quer sair dessa presença, tu não quer apartar o teu livro da palavra, a tua boca do livro da palavra do Senhor, tu não quer estar um momento sequer longe da presença do Senhor. Porque é gratificante, você ora de manhã, de tarde você tem a resposta. Você chora no lugar de que você está sorrindo, porque Deus contemplou tuas lágrimas e enviou anjos ao teu favor. Quem faz isso por nós aqui? Diga um vizinho que faz isso por mim por você. Diga um amigo que faz esse sacrifício por mim por você. Não tem. O único amigo é Deus. O único que te quer melhor do que Ele é Deus. Ser humano nenhum quer a gente melhor que Ele nunca. Nunca. Você está bem, graças a Deus. Mas eu quero você melhor que eu nunca. Esse é o pensamento do ser humano, infelizmente. E assim eu agradeço a minha oportunidade de nome de Jesus.